Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Nesse dia 2 de dezembro de 2022, graças a Deus pela conservação das nossas vidas, por Jesus Cristo, né, irmãos? E por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas, né? Pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, né? De todo mal, né? De todos os malefícios. Então, vamos continuar aí com a nossa pequena história aí, né? Quer dizer, nós estamos vendo aí, né, que foram vários os reformadores, né? Cada reformador, então, ele formou, digamos assim, aqueles que o seguiram, né? Que o seguiram e que criaram denominações, religiões, igrejas, né? Então, tem as igrejas luteranas, tem as igrejas calvinistas, né? As ziglerianas e tantas outras, né? Essas aí são as principais. E nós estamos falando aqui da teologia do Calvino, né? O Calvino, ele escreveu um livro chamado As Institutas, onde ele declina, né, toda a sua teologia lá. Mas antes de a gente retomar a teologia dele, eu queria fazer aqui uma correção, né? Parece que não ficou muito claro aquela questão, né, da divergência do Lutero e do Calvino com referência à ceia, né? Com referência ao memorial, né? Celebração da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, que é a única festa que a igreja faz, né? Então o catolicismo romano defende o que eles chamam de transubstanciação, que é o quê? Que o pão e o vinho se transformam no corpo, né, na carne e no sangue do Senhor Jesus, e a substância do pão é absorvida pela substância do corpo dele, ou seja, ali não tem nada mais de pão nem de vinho, e sim tem o corpo, a carne, né, e o sangue do Senhor Jesus, né? E o Lutero, ele defendia o quê? Ele defendia a consubstanciação, né? Que é parecido, né? Porque ele prega, né, ele ensina que realmente o pão e o sangue se tornam no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Mas a substância continua sendo de pão e de vinho. Não é da carne nem do sangue do Senhor Jesus. O Calvino, ele não aceitava isso aí não, né? O Calvino, nós vamos ver aqui, né? Que a teologia dele era resumida em 5 letras, né? Conforme nós vimos aqui, ó. Que é a TELIP, né? Certo? TELIP. Nós já vimos o T, que ele fala na totalidade, onde ele fala na origem do pecado, né? A letra E, ele fala na eleição, né? Que é independente, tem eleição de salvos e de não salvos, né? Escolha, né? E que isso não depende da vontade de Deus, nem da vontade do indivíduo. Ou seja, parece que ele não crê na predestinação, enfim, é um negócio aí, né? O L é a redenção, que é limitada, né? Pois é a obra do Cristo na cruz e é restringida aos efeitos para a salvação. Então, a redenção, né? Ele disse que ela é limitada. O que significa isso? Nós podemos entender que a redenção, ela só vai acontecer para a igreja, porque é a igreja que vai ser transformada, né? Não é isso? Que vai ser, quer dizer, a igreja vai ter um corpo igual ao de Cristo, né? Os outros grupos de salvos não terão corpo espiritual, conforme nós sabemos, nós cremos, né? Nós sabemos, e é o que a Escritura dá a entender, né? Que tem vários grupos de salvos. Então o T é a totalidade, onde ele fala do pecado. O E é a eleição, né? A eleição é independente do mérito humano, claro, não depende da pessoa, né?
E também independe da presciência de Deus, quer dizer, ele está dizendo aqui que Deus não sabe, né? Quem vai se salvar, quem não vai. Então ele não sabe tudo, né? Ele não é o dono da sabedoria, da ciência, né? Então ele diz que há uma predestinação dupla, ele diz. Na verdade, ele fala em predestinação mesmo. É uma predestinação dos salvos e a predestinação dos condenados, né? Então, se há predestinação, como é que a presciência de Deus não existe, né? Então fica aí essa pergunta, né? O L é a redenção que nós já vimos aí, que ele diz que a redenção é limitada, porque a obra de Cristo no madeiro, né, na cruz, é restringida aos eleitos para a salvação, né? O I, ele está falando que é a irresistibilidade da graça, né? O eleito, ele é salvo independentemente da sua vontade, pois o Espírito Santo o dirige irresistivelmente para Cristo. Ou seja, a pessoa escolhida, predestinada, e não perde, né, a sua salvação, né? Pode fazer o que ele quiser da vida. Então, esses ensinos, né, que aparecem na igreja, né, dizendo aí que a salvação, que o salvo, ele está predestinado, e ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, que ele vai ser salvo, tem origem na teologia do Calvino, né? Certo? E de outros, né? Estou falando do Calvino que a gente está vendo a dele aqui. A letra P significa perseverança ou a preservação, né? Ou seja, os eleitos jamais se perderão, né? Por causa da obra do Espírito Santo, né? Então, quer dizer, é uma coisa que contraria várias coisas da Escritura, né? Certo? Várias coisas. Eu vou apenas lembrar aqui, por exemplo, o profeta Ezequiel, né? Falando lá do Atalaia, falou, ó, se você avisar o ímpio, né, do seu pecado e tal, não sei o que, e ele se arrepender, ele vai ser salvo, né? Se você avisar o justo, né, do seu pecado, e ele se corrigir, tudo bem. Se ele não se corrigir, problema dele. Aí no final ele diz o quê? A alma que pecar, essa morrerá, né? Então essa teologia de Calvino, ela tem alguma proximidade, né, com os ensinos lá do Agostinho, né, do padre lá da Igreja Católica, né, um bispo lá, o Agostinho de Hipona, né? Tudo leva a crer que ele concordava com muitas coisas do Agostinho. E o Agostinho é considerado santo não é só pelos católicos, não, né? Várias igrejas protestantes aí consideram ele como santo, né? Veneram ele como santo, né? Bom, aí nós vamos ver aqui a vida de Calvino depois de 1536. Vamos ver rapidamente aqui porque aconteceu umas coisas aqui interessantes. Então o Calvino ele foi convidado, né, a implantar a reforma lá em Genebra, né? Ele e um tal de Farel, né? Companheiro dele, Farel, que viveu entre os anos de 1489 a 1565. Então eles conseguiram aprovar lá um decreto, né, lá na cidade de Genebra, que estabelecia que a ceia seria celebrada em ocasiões pré-estabelecidas, né? E aí eles também determinaram e criaram um catecismo, né, para as crianças, que seria preparado, seria dotado os cânticos congregacionais e os membros sem disciplina seriam punidos severamente com a excomunhão e até com a morte, né? E por causa deste decreto, ambos foram exilados em 1538, foram expulsos lá de Genebra por causa desse decreto, né? Em 1541, ele voltou a Genebra, né, o Calvino.
e promulgou, então, uma obra, né, um livro, chamado de Ordenanças Eclesiásticas. Mas nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, certo? Paz seja com todos nós e amém.